Olá a todos, meu nome é Marco Lessa, sou oncologista clínico da Oncoclínicas Bahia. Estamos aqui no Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, no podcast da Oncoclínicas, que a gente vai debater sobre tumores do trato gastrointestinal, os Hot Topics desse ano. Arthur, a gente viu muita novidade sobre trato gastrointestinal, principalmente sobre hepatocarcinoma. O que você tem achado sobre isso? Maravilha. Bom, meu nome é Arthur, eu sou oncologista e atuo na Oncoclínica São Paulo. Bom, Marcos, esse ano foi um ano interessante sobre HCC. Tivemos algumas atualizações de estudos anteriores. Então, não somente sobre doença avançada, mas também sobre algumas atualizações em relação à adjuvância nos HCCs de alto risco, operados ou ablados. E também tivemos dados interessantes sobre terapias locais no HCC não avançado, mas não passível de tratamento curativo, né? Então, a HCC é um campo muito aberto, em que durante muito tempo não tínhamos uma estratégia muito adequada de tratamento em primeira linha. Isso normalmente é comentado nos congressos, ou seja, o estudo pivotal que nos baseava para tratamento sistêmico era o estudo de 2008 do Sharp, em que a gente, naquela ocasião, teve como primeira linha padrão sorafenib, e por 10 anos... somente sobrevida ali e progressão, que é algo que não é extraordinário para o nosso tratamento. E depois de 10 anos tivemos o estudo REFLECT, que foi um estudo de não inferioridade de um novo TKI, o lenvatinib, em que foi naquela ocasião definida a sua não inferioridade para a sobrevida global em relação ao sorafenib, mas com alguns dados interessantes em termos de sobrevida livre de progressão e taxa de resposta, tornando essa opção uma opção válida naqueles pacientes, principalmente que precisariam de resposta ao tratamento, né? O interessante é que 2 anos após o REFLECT começaram os estudos e os resultados começaram a aparecer de imunoterapia em HCC, né? O primeiro estudo, o mais importante naquela ocasião, em primeiro fase 3 naquela ocasião, foi o Embrave 150. Revolucionário a gente começou a ter um primeiro tratamento com ganho de sobrevida global, com imunoterapia. É algo que realmente mexeu muito com o tratamento do hepatocarcinoma. Talvez a gente começando a aprender como tratar, né? Exatamente, né? E naquela ocasião tivemos alguns insights importantes, como selecionar o paciente para aquele tipo de terapia, dando importância especificamente às varizes esofágicas, né, como um critério de uma contraindicação ao uso do bevacizumab, que era uma das medicações do backbone do Embrave 150. 2 anos depois tivemos os dados apresentados do Himalaia, né, avaliando aí um novo conceito em HCC, em primeira linha, ou seja, combinando não só um anti-PDL1, o durvalumab, como um anti-CTLA4, né? Também mostrando dados muito, muito favoráveis em relação a sorafenib naquela ocasião. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Realmente, isso mostra a importância da imunoterapia no hepatocarcinoma. A gente teve esse benefício inicial do Embrave, tivemos alguns problemas que realmente a gente não teve atualizações futuras de longo prazo do tratamento, que leva a questionamentos, mas realmente o Himalaia com os dados a longo prazo se mostram realmente muito favoráveis. A gente tem um platô de resposta do paciente mantendo a sobrevida, sustentado a longo prazo, que é algo que no estudo de adjuvância de Avastin com ateso nos pacientes com hepatocarcinoma ressecado, a gente não conseguiu ter essa resposta. Isso coloca em dúvida alguns dados. Entendo que o Embrave tem muita importância porque a taxa de resposta realmente é significativo. E talvez nos ensine que imunoterapia exclusiva não seja o melhor. O Avastin trouxe uma taxa de resposta ao esquema que talvez seja importante naquele momento de cruzamento das curvas, que a gente vê tanto no Himalaia, como mais recentemente o estudo que usou outra associação de CTLA4 com o PDL1, que usou o ipilimumab com o nivolumab, com taxa de resposta interessante. Mas o problema real é que a sobrevida global, apesar de ser positiva, só virou depois de 12 meses. É algo que a gente entende. Será que precisa de algo a mais?
Exatamente. Que a gente tem que questionar. Então, Exatamente. Esse ano na ESMA, inclusive, tivemos a atualização não só do Himalaia, como a atualização dos dados de sobrevida do Checkmate 9DW. Né? Exato. Na ESMA agora de 2024, tivemos os dados de sobrevida global do Himalaia e sobrevida global de acordo com o tipo de resposta que os pacientes apresentaram ao tratamento, confirmando as impressões iniciais de ganho favorável de sobrevida a favor do STRIDE em relação à sorafenib, mantendo uma taxa de resposta interessante. E como você falou, nesse ano foi de maneira brilhante, a gente teve a apresentação em 2 momentos distintos de uma nova combinação para HCC em primeira linha, nivolumab, um anti-PD-1, com ipilimumab, um anti-CTLA-4. Né? Então, na ASCO de 2024 foram apresentados os primeiros dados, os dados preliminares de sobrevida global do Checkmate 9DW, e agora a gente teve os dados mais maduros, confirmando o benefício de nivo e IP em relação a lenvatinib ou sorafenib, que foi o braço comparador na ocasião, mantendo uma taxa de resposta interessante da ordem de mais do que 30%, né? E com 36%. Exatamente. E com eventos adversos imunomediados já conhecidos e sem grandes alterações. Bem manejáveis no mundo. Exatamente. Um dado interessante que você falou foi exatamente isso, né? A gente tem algumas evidências também de uso de anti-PD-1, de imunoterapia pura em primeira linha, mas talvez esse não seja o caminho para o tratamento do HCC irressecável virgem de tratamento. Provavelmente as combinações são mais seguras e eficazes do que o uso isolado de anti-PD-1. A gente tem até como um dos braços do Himalaia o uso de durvalumab numa avaliação não inferior para sorafenib, né? Não mostrou inferior. A gente pensando em toxicidade financeira, talvez a gente mantesse o sorafenib. Exato. Mas realmente precisa de algo a mais. Exato. E a gente também teve a apresentação, né, recente do tislelizumab, que é um anti-PD-1, versus sorafenib, mostrando também que essa droga também é não inferior ao sorafenib, mas de novo, nem durvalumab nem tislelizumab são superiores ao sorafenib. Então, isso que você falou, acho que vem bem dentro desse contexto. Acho que associar terapias ao anti-PD-1 ou anti-PDL1 é necessário. Então, assim, de forma geral, tivemos essas atualizações no cenário avançado do HCC. Tivemos também a atualização do Embrave 050, mas aí já dentro de um outro contexto, né? Do contexto adjuvante. Exato. Você quer comentar alguma coisa sobre o estudo, Marco? O estudo a gente teve uma resposta inicial, mas como ele tem uma programação de finalizar o tratamento, como todo tratamento adjuvante, tem um tempo até conclusão, viu que após essa conclusão, a gente teve realmente uma perda de benefício comparado ao grupo controle. Falando que talvez a gente não esteja fazendo adjuvância, se a gente está tratando o paciente com a doença paliativa, que a gente só antecipou o tratamento e não deveria ter suspendido. A gente tem alguns dados realmente de alguns outros neoplasias, principalmente melanoma e pulmão, sobre suspender imunoterapia quando tem uma resposta completa ou quando a gente não tem evidência de doença. Mas a gente está aprendendo ainda a usar imunoterapia para hepatocarcinoma. Talvez seja muito precoce para a gente definir a importância. O Embrave, essa atualização sobre a adjuvância mostrou que talvez esse esquema não seja o melhor ou o tempo está muito curto de tratamento. Acho que a gente ainda está aprendendo. Exatamente. Ou selecionar melhor o paciente. Exatamente. Lembrando que esses pacientes eram pacientes de alto risco para recidiva, né? Incluíam pacientes com várias lesões, pelo menos 4 lesões, ou tumores muito volumosos, ou tumores com invasões microvasculares e macrovasculares menores, né? E eu acho que a ideia é essa, né? Provavelmente o Embrave, a conclusão que a gente tem que tirar desse estudo é que provavelmente a gente está tratando precocemente micrometástases. Os dados de sobrevida global estão imaturos ainda para o estudo, mas é bem provável que, apesar de, do ponto de vista absoluto, serem maiores, a gente não consiga alcançar um benefício, haja vista que a gente usa sobrevida livre de progressão como um desfecho para adjuvância, né? Exato. Então, enfim, foi
apesar de na avaliação interina a gente ficar bastante animado com os dados, a gente teve uma pá de cal assim, jogada em cima dos dados e, enfim, deixou a gente um pouco decepcionados com os resultados, reforçando os resultados anteriores de adjuvância em HCC, né? Já foi tentado, inclusive, sorafenib versus placebo num estudo bem antigo de 2015, o STORM, mostrando que, enfim, não existia benefício nenhum da adjuvância com esse TKI. Existe um estudo interessante que é o uso de Fofox intraarterial para tumores ressecados de alto risco com invasão microvascular. É um estudo que veio positivo para sobrevida livre de progressão, mas a gente não tem, até onde eu consigo me recordar, dados de sobrevida global para esse estudo, né? Acho que os estudos de HCC de doença localizada, adjuvante e avançada são essas. A gente também teve 2 estudos ao longo do ano, salvo engano, para tumores não avançados, mas irressecáveis, o Emerald 1 e o LIP agora, o LIP 012, né? O mostrando... falou sobre o uso de TACE em imunoterapia. Acredito que foi o que a gente estava discutindo inicialmente. O fato de a gente precisar de algo a mais junto com a imunoterapia, o TACE pode ser alguma coisa que a gente possa usar enquanto a virada imunológica não aconteceu. Exatamente, ainda. Ambos os estudos estão com dados de sobrevida ainda imaturos, né? Mas assim, a gente tem um controle local efetivo com TACE mais terapia sistêmica. Eventualmente isso pode ser uma mudança de paradigma futuramente, né? Bom, a gente teve alguns dados também especificamente na ESMO agora, de imunoterapia para tumores localmente avançados do cólon, né? O 8HW, se não me engano. Isso em doença avançada, né? A gente teve os estudos NITs, né? As atualizações dos NITs 2 e 3 do Imhotep, mostrando que, assim, os dados de imunoterapia nos tumores instáveis para microsatélite, os tumores localmente avançados, passíveis de ressecção, é uma estratégia muito interessante. Do ponto de vista de taxa de resposta patológica completa, todos os 3 estudos mostraram o mesmo resultado, uma taxa de resposta patológica por volta de 70%. Então isso é espetacular. Isso é espetacular. Acredito que a imunoterapia tem revolucionado desde... não é à toa que em 2017 os ganhadores do Prêmio Nobel da Medicina foram os desenvolvedores do CDLA4 e o anti-PDL1. E isso vem revolucionando desde então a oncologia no modo geral. Com os pacientes de cólon com MSI-High, a gente já teve alguns anos atrás o estudo de reto neoadjuvante mostrando dados surpreendentes. Mais recentemente, o estudo do Checkmate, que avaliou o uso de ipinivo nos pacientes MSI-High primeira linha, que os dados iniciais são estarrecedores. A gente fica se perguntando realmente a importância da quimioterapia nesse contexto de paciente. Os dados são extraordinários de curvas de resposta exuberantes. A gente não tem avaliação de sobrevida global, mas, sinceramente, uma taxa de sobrevida de progressão tão grande como foi o estudo, não ter uma representação sobre sobrevida global, acho muito estranho. Duvidaria muito. Concordo. que a gente não esteja, talvez, identificando o tratamento. Talvez a gente tenha começado a identificar realmente qual o tratamento ideal para esses nossos pacientes de tumor de cólon MSI-High, que a gente ficava feliz antigamente só para evitar adjuvância, e quando pegava um paciente metastático ficava um pouco ansioso sobre a não resposta ao tratamento, mas talvez a imuno seja a medicação ideal para eles. Entendeu? Exatamente. E a grande pergunta é o que fazer em primeira linha, né? Monodroga com anti-PD1, com pembro, baseado no Keynote 177, né, com dados claros de eficácia, ou combinar as 2 estratégias, né, que já tinha sido testada em segunda linha no 042, no Checkmate 042, e agora passa para a primeira linha no 8HW. Né? Essa é uma dúvida que a gente tem. A vontade é eventualmente de associar as 2 medicações, pelo menos isso é uma opinião individual.
de associar a dupla combinação de imunoterapias, né? Você bloquearia 2 alvos distintos, né? E eventualmente poderia ter uma resposta mais pronunciada. A gente provavelmente não vai ter esse dado, provavelmente não serão comparados entre si esses 2 protocolos, né? Mas, enfim, isso mostra como a gente tem caminhado, né, nesse cenário. Eu sou suspeito de falar, mas as minhas áreas de atuação também é melanoma, então a combinação sempre é muito agradável, não dá muita toxicidade. E as toxicidades que são encontradas são facilmente manejáveis. Eventualmente a gente vai ter casos como foi divulgado no estudo 8H4, que 8HW, que mostrou realmente teve alguns óbitos relacionados ao tratamento, mas são manejáveis. E com o tempo do uso, a gente em GI, a gente começou a usar a imunoterapia recentemente. Tem expertise também, né? A gente está criando expertise. Então, a gente vai ter menos medo no tratamento e também a gente vai saber manejar melhor. Ter sempre uma equipe multi-associada que possa nos ajudar a gente a flagrar eventualmente toxicidades relacionadas ao tratamento vai facilitar muito para que a gente não precise suspender o tratamento e a resposta do paciente seja exuberante. Exatamente. O grande problema que eu vejo com a imunoterapia talvez a toxicidade financeira relacionada. A associação de imunoterapias pode ser algo extremamente custoso. O estudo para coloretal usou uma dose mais baixa de ipilimumab, o que é favorável, mas será que a gente precisa das 4 doses? A gente vê taxas de resposta realmente muito boas. Será que a gente precisa dessa quantidade toda de anti-CTLA-4? Eu me questiono, então, com certeza a gente não vai ter essa resposta da comparação, né, dos dois regimes, porque realmente é um esquema muito mais popular usar os quatro ciclos iniciais, mas realmente é algo que a gente tem que pensar no futuro, e até como a gente vai interpretar o que a gente vai fazer com os pacientes com MSI no contexto público. Então, taxa de respostas exuberantes como essa, será que a gente vai provocar cura de pacientes multiple-metastáticos com tumores coloretais? A gente tem visto o platô no final das curvas. Exato, né? Isso é um achado corriqueiro nos pacientes respondedores, né? E, eventualmente, a gente pode alcançar esse parâmetro, né? Esse endpoint, né? De novo, acho que a gente tem caminhado muito, né, em oncologia, especificamente através dessas abordagens com imunoterapia. E, de novo, não só em HCC, como coloretal, câncer gástrico, enfim, pulmão, melanoma, rim. A gente tem caminhado bastante. A gente espera agora as atualizações adicionais desses estudos de sobrevida. Acho que isso é interessante. Acredito que esse foi um ano bem favorável assim, para a gente em termos de dados. Acredito que é isso. Tá bom. Gente, é difícil parar de falar quando fala de uma coisa que a gente gosta, mas acho que se a gente conversasse mais, só ia aprofundar sobre dados e talvez ficasse mais cientificista demais. Foi um prazer estar com vocês e vamos seguir para o congresso. Espero que a gente tenha novidades a mais para trazer para os nossos pacientes. Exatamente. Boa SBOC para todo mundo. Um abraço.